Bom dia a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 72ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovada a ata, que será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação dos itens 1 a 34. Esta presidência gostaria de informar que está retirando da pauta, por acordo feito com o autor e com a relatora, o item 1 PEC número 5 de 2019, que insere o inciso 16 ao artigo 93 da Constituição Federal para positivar a possibilidade de execução provisória da pena após a condenação por órgão colegiado, incluindo como item extra pauta o projeto de lei do Senado número 166 de 2018, terminativo que altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após a condenação em segunda instância. Autoria, senador Lazier Martins. Relatoria, senadora juíza Selma. O relatório é pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo que apresenta. Trata-se de um projeto terminativo, portanto, com votação nominal, nos termos do artigo 282 do Regimento Interno. Se for aprovado o substitutivo apresentado pela nobre relatora, será ele submetido a turno suplementar. Concedo a palavra neste momento à senadora... Presidenta, pela ordem. Com a palavra pela ordem, senador Humberto Costa. Na verdade, eu apresentei um requerimento que está aí solicitando a realização de uma audiência pública para tratar desse tema. E eu gostaria que ele pudesse ser discutido e votado antes que fosse feito qualquer outra coisa relativa a esse ponto da pauta. Senador Humberto, o requerimento não vai ficar prejudicado, nós vamos apenas ler o relatório sem abrir para discussão, sabendo, inclusive, que ainda há possibilidade de pedido de vista. Antes mesmo do pedido de vista, se for feito, nós estaremos lendo e votando o requerimento de Vossa Excelência. Com a palavra, a senadora juíza Selma. Senhora presidente, bom dia. Bom dia aos senhores e senhoras senadores e senadoras presentes. Eu passo a leitura aqui do relatório, pedindo vênia aos colegas para ler a partir da análise, porque é um pouquinho longo. Preliminarmente, registramos que a matéria sob exame não apresenta vícios de constitucionalidade formal, uma vez que o direito processual penal está compreendido no campo da competência legislativa privativa da União, conforme dispõe o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Ademais, não se trata de matéria submetida à iniciativa privativa do Presidente da República, nos termos do parágrafo 1º do artigo 61 da Magna Carta. No mérito, entendemos que o PLS, com os ajustes que vamos propor, é conveniente e oportuno. O PLS pretende restabelecer que a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente poderá ocorrer a partir da condenação em segundo grau, em instância única ou recursal. Trata-se de previsão que imperou no Código de Processo Penal até a edição da Lei 12.403, de 2011, tratamento vigente que ora buscamos novamente alterar. As mudanças propostas guardam relação com as últimas manifestações do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, especialmente as proferidas no âmbito das ações declaratórias de constitucionalidade, números 43, 44 e 54, que afirmaram a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo, atualmente, condiciona o cumprimento da pena de prisão ao trânsito em julgado da condenação. O resultado do referido julgamento, especialmente em razão do voto de Minerva do seu presidente, terminou por ressaltar a responsabilidade e a competência deste Congresso Nacional na resolução definitiva da questão. Veja-se que a declaração de constitucionalidade do dispositivo não impede que esse seja alterado, desde que preservada sua conformação com as regras e princípios constitucionais pertinentes. Ademais, não se encontra o legislador alijado do seu direito de inovar a ordem jurídica, ainda que exista prévio entendimento da Suprema Corte em sentido diverso. Nesse sentido, consideramos acertadas grande parte das medidas propostas pelo senador Lazier Martins. Cumpre-nos ressaltar que ele foi o primeiro a trazer a discussão desse assunto ao Senado, no que foi secundado por vários outros colegas que, com pequenas diferenças de conteúdo, também consideram que o sistema processual penal
tem que ser ajustado para permitir a antecipação do cumprimento da pena de prisão quando há condenação em segunda instância. Menciono aqui, entre outros, os senadores Randolfo Rodrigues, autor do PLS 201 de 2018, o senador Major Olímpio, do PL 5954, o senador Alessandro Vieira, PL 5956 de 2019, nosso querido senador Cajuru, PL 5958 de 2019, e também a senadora Elisiane Gama, que apresentou perante o Senado o chamado pacote anticrime de iniciativa do ministro da Justiça, o qual também trata dessa matéria. As alterações que vamos propor no substitutivo encontram inspiração nestes e em outros projetos, o que possibilitou um amplo consenso entre as lideranças dessa Casa, capitaneado pelos presidentes dessa CCJ e do Senado Federal. Todos estão convictos de que no substitutivo que apresentaremos são preservados os direitos e garantias constitucionais, mas não se descuida da autoridade da lei penal nem dos agentes judiciários que a aplicam. Segundo o nosso entendimento, no juízo de apelação, fica definitivamente exaurido o exame sobre os fatos e provas da causa, com a fixação, se for o caso, da responsabilidade penal do acusado, concretizando-se assim o duplo grau de jurisdição. É necessário ressaltar que os recursos de natureza extraordinário e especial não representam desdobramentos do duplo grau de jurisdição, uma vez que não apresentam ampla devolutibilidade, não se prestando ao debate de matéria fática e probatória. Assim, a execução da pena na pendência de recursos de natureza extraordinária não compromete o núcleo essencial do pressuposto da não culpabilidade, uma vez que o acusado é tratado como inocente no curso de todo o processo ordinário criminal, sendo observados os direitos e as garantias a ele inerentes e respeitadas as regras probatórias e o modelo acusatório atual. Ainda cabe lembrar que no sistema processual brasileiro, e mesmo sob a égide da Constituição Federal de 88, somente durante o breve período de 2009 a 2016 e agora em novembro de 2019, condicionou-se a execução da pena à ocorrência do trânsito em julgado da respectiva condenação. Dessa maneira, pretendemos resgatar a normatividade sobre o momento do cumprimento da prisão-pena, que sempre vigorou em nosso país e que, ressalte-se, encontra paralelo na maior parte dos países do mundo ocidentalizado. Feitas essas considerações, entendemos que o PLS número 166 de 2018 é constitucional e formal materialmente, é constitucional, formal e materialmente, mas merece alguns aprimoramentos. Com efeito, apresentaremos emenda substitutiva para ampliar o âmbito de alcance das alterações do CPP, modificando, além do já citado artigo 283, o artigo 637. Cremos ser necessário deixar claro que o recurso extraordinário e especial não tem efeito suspensivo, mas que, em muitos casos excepcionais, o STF ou o STJ poderão concedê-lo, especialmente se o recurso puder resultar em absolvição, anulação, substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto. No mesmo sentido, julgamos ser necessário criar um artigo 617-A para disciplinar a forma em que se dará a execução provisória nos tribunais de segundo grau, igualmente prevendo a possibilidade de não se executar a condenação, caso haja questão constitucional ou legal relevante que possa levar à revisão da condenação. Teremos o cuidado de prever que os eventuais embargos de declaração de nulidade ou infringentes também serão hábeis a suspender a execução provisória. Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto e, no mérito, somos pela aprovação do projeto de lei do Senado 166 de 2018, nos termos da emenda substitutiva que apresentamos a seguir. Artigo 1º. Os artigos 283 e 637 do Decreto-Lei 3689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal, passam a viger com a seguinte redação. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de condenação criminal exarada por órgão colegiado ou em virtude de prisão temporária ou preventiva. O artigo 637. O recurso extraordinário e o recurso especial interpostos contra acórdão condenatório não terão efeito suspensivo.
Parágrafo 1º. Excepcionalmente, poderão o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário e ao recurso especial, quando verificado cumulativamente que o recurso, inciso 1º, não tem propósito meramente protelatório e, inciso 2º, levanta questão constitucional ou legal relevante com repercussão geral e que pode resultar em absolvição, anulação da condenação, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto. Parágrafo 2º. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentalmente no recurso ou por meio de petição em separado, dirigida diretamente ao relator no Tribunal Superior, instruída com cópias do acórdão impugnado, das razões do recurso e de prova de sua tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. E o artigo 617-A, ora incluído, diz o seguinte: ao proferir acórdão condenatório ou confirmatório da condenação, o tribunal determinará a execução provisória das penas aplicadas sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Parágrafo 1º. O tribunal poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas se houver questão constitucional ou legal relevante cuja resolução por Tribunal Superior possa levar à provável revisão da condenação. Parágrafo 2º. Caberá ao relator comunicar o resultado ao juiz competente, sempre que possível, de forma eletrônica, com cópia do voto e expressa menção à pena aplicada. Parágrafo 3º. O mandado de prisão somente poderá ser expedido depois do julgamento de eventuais embargos de declaração ou dos embargos infringentes e de nulidade interpostos. É este o relatório e o teor do substitutivo, senhora presidente. Eu gostaria apenas de me manifestar aqui brevemente, agradecendo a consultoria do Senado por ter, de forma pronta e eficiente, redigido esse relatório para que nós pudéssemos lê-lo nesse momento. Muito obrigada. Agradeço à senadora